em diante. Digam todos comigo, Juízes. Juízes, Capítulo 6. capítulo 6, Versículo 1. versículo 1. Em reverência à palavra dele. Fique de pé no seu lugar. Digam comigo, Juízes. Juízes, Capítulo 6. capítulo 6. Você também que está nos assistindo, abra comigo na sua casa, onde que você esteja nesse momento. Juízes capítulo 6, versículo de número 1. Nós vamos ler uma série de versículos pelo qual eu acredito que no revelar dessa palavra, de cada versículo, o Senhor vai estar falando grande e poderosamente conosco. Amém. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por causa disso, o Senhor entregou os seus filhos aos inimigos, aos midianitas, pelo período de 7 anos. Provavelmente, o poder dos midianitas contra Israel estava prevalecendo a cada dia durante todos esses anos. Fizeram os filhos de Israel para si. Por causa disso, fizeram para si buracos, covas, que estão nos montes, cavernas, esconderijos. Sempre que Israel plantava, semeava, os inimigos subiam, os medianitas e os amalequitas também. Contra eles acampavam e destruíam tudo que Israel plantava, tudo que eles produziam. Acabavam com tudo. Não deixavam nenhum mantimento para os filhos de Deus, para Israel. Não deixavam ovelha, nem carne, não deixavam nem bois, nem animais de trabalho, nem jumentos, animais de carga. Mas os inimigos vinham e roubavam tudo que Israel produzia. Versículo 5. Subiam eles em rebanhos e tendas. Eles pareciam gafanhotos de tão numerosos que eles eram, de tão grande que era o número deles. Não se podia contar. Não se podia nem saber quantos que tinham dos seus camelos. Eles entravam contra Israel e destruíam tudo. Assim então Israel se tornou fraco, pobre, indefeso, tanto na presença dos seus inimigos, que eles então começaram a clamar ao Senhor. E clamando eles ao Senhor por causa dos seus inimigos, os midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E o profeta disse para eles: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu livrei vocês da escravidão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vos livrei das mãos dos seus inimigos, das mãos daqueles que oprimiam, escravizavam vocês. Eu os expulsei diante de vós e eu dei a vocês esta terra. Eu, Senhor, eu dei você o que você é, eu dei você o que você tem, e eu fiz você ser o que você faz. Amém. Eu vos disse, vocês lembram? Eu disse para vocês: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Contudo, porém, vós não me destes ouvidos. Então, o Senhor mandou o anjo dele. Deus manda primeiro o profeta. Segundo, Deus manda o anjo. O Senhor então mandou o anjo dele. E o anjo assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Bezerrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Lagar é o local que pisa uvas. É o lugar que amassava as uvas para fazer vinho. E ele estava naquele buraco fazendo o quê? 1, 2 e escondendo dos seus inimigos. Quando o anjo do Senhor veio a Gideão, Gideão estava dentro do buraco, malhando o trigo, escondendo dos inimigos.
O anjo do Senhor disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? E o que é feito de todas as maravilhas que eu ouvi falar do Senhor? Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Porém o Senhor olhou para ele e disse: Gideão, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos inimigos dos midianitas. Eu te enviei. Respondeu Gideão outra vez: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel com minhas mãos? O Senhor sabia? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor dizer para ele de novo: eu serei contigo, tu ferirás os teus inimigos como se eles fossem um só homem. Prosseguiu Gideão dizer: se agora achei graça diante do Senhor, dai-me o sinal de que tu és quem fala comigo. Eu te peço, Senhor, não saia daqui até que eu traga a ti a minha oferta e eu ponha diante de ti. E o anjo e o Senhor respondeu: eu ficarei aqui até que volte. Então Gideão preparou um cabrito, preparou um bolo de farinha, colocou num cestinho com um caldinho de panela, trouxe tudo debaixo do carvalho, lá dentro do buraco, e apresentou ao anjo do Senhor. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma essa carne e os seus bolos, coloca sobre essa pedra aqui, derrama-lhes o caldo. E assim Gideão fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos, subiu fogo da rocha e consumiu com um piscar de olhos a carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão disse: ah, meu Deus, era mesmo o Senhor. Vi o Senhor face a face. Até então ele não sabia se era o Senhor. Porém o Senhor lhe disse. Aí o anjo desapareceu. Logo o anjo, quando Gideão mudou a maneira de pensar, o anjo volta à cena e o anjo disse: paz seja contigo agora, homem. A paz do Senhor que excede, ela será na tua vida quando você muda a sua maneira de pensar. Glória a Deus. Agora que o anjo fala paz, agora que ele fala paz, até então ele não tinha falado paz, porque tem que haver mudança no pensamento. Paz do Senhor seja contigo, não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite, o Senhor então disse para ele: agora que você está em paz, você vai lá e toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, o boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal que está lá na casa do seu pai, corta aquele poste de ídolo que está em pé do lado da casa dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no alto do monte, de forma devida, de 12 camadas. Pega o boi, ofereça ele em cima daquela lenha no bosque, que você vai buscar lá aquela lenha grande. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, fez como o Senhor havia dito. 1, 2 e como o Senhor havia dito. Mas Gideão, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez durante o dia, mas fez durante a noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, por causa da luz, encontraram o altar de Baal derrubado, o bosque que estava ao pé dele cortado, e o boi, aquele boi de 7 anos, gordo,
morto e oferecido no altar. E os homens daquela cidade